On time. Né? Uma alegria estar aqui mais uma vez, né, conversando aí sobre NR10. Né? Estou procurando e tenho conseguido ser pontual, né? Uma vez ou outra aí que eu entrei fora da hora, mas eu entrei foi antes. Né? Mas eu procuro sempre entrar na hora, então são 19h30. Então vamos seguir aí com a nossa live, né? Eu sou Alexandre Cátia Moreira, para quem não me conhece, né? E nós mantemos aqui essa página aqui no Instagram, também no Facebook, também no YouTube, né? Com o quê? Com lives aqui no Instagram, normalmente no Instagram, eventualmente pelo YouTube, mas a maioria aqui no Instagram, com lives de 1 hora, né? Para todas as quartas-feiras, 19h30. E essas lives ficam gravadas tanto aqui no Instagram, quanto também no YouTube, quanto no Facebook, onde também existem, né, vídeos pequenos, que são a live editada, alguns pequenos trechos, para facilitar a visualização e, né, vídeos curtos, né, poucos minutos, 2 minutos, 3 minutos, né, para quem quiser, né, consultar e conhecer. Agradeço a todos vocês que aqui estão, agradeço aí a vocês divulgarem esse trabalho, né? Divulgar esse trabalho a quem quer, a quem vocês conhecem, que possam estar interessado ou necessitado, né, da NR10. Não é isso? Eu tenho o Telegram também, né? Recomendo aí a quem estiver interessado, né, entrar lá no Telegram. Ali eu posto mensagens bastante curtas e objetivas, exatamente das nossas atividades aqui no canal, né? Ótimo. E o tema de hoje é o documento mais importante da NR10, né? Luiz Gomes, Carlos Alberto, tá aqui José Francisco, Ricardo Raso. Sejam todos muito bem-vindos, né? Sejam todos bem-vindos. Então, o tema de hoje é, né, o documento mais importante da NR10. Eu recebi uma mensagem atrevida falando que não existe isso não. E realmente, né, senhores, você pega o texto da NR10, não existe falando assim, isso aqui é o mais importante. Não existe. Comece por aqui. Não existe. O primeiro documento da NR10 não existe isso, tá? Não existe isso. Na realidade, o texto da NR10 é um texto legal, né? A gente precisa de mais tempo para conversar sobre isso. A gente pode ser um tema aí de nossas lives aí pela frente, né? Afinal, que diacho de texto é esse, poxa? Fala sem dizer, deixa as coisas subentendidas, né? É porque aquele texto tem um objetivo dele, texto, né? Que é muito bem alcançado ali naquele texto. E, evidentemente, os assuntos operacionais ficam com a gente que está em campo. Para nós que somos responsáveis pela instalação, né? Por nós que estamos dando consultoria na instalação, né? Então fica por nossa conta, né? Dia 31, na live do dia 31, na live atrás da retrasada, eu não sei como é que fala isso na língua não, né? Nós conversamos sobre responsabilidades, né? Responsabilidades. E ficou claro que o assunto não é documento, né? O assunto não é só documento, né? O objetivo é uma coisa muito mais profunda, que existem sim várias medidas de controle de sistemas preventivos previstas na NR10, né? Para alcançar esse objetivo. Isso foi na live do dia 31, seguindo a live do dia 7/4, antes da passada, né? Antes da passada, nós conversamos sobre o que é prontuário de instalações elétricas. E nós vimos que, apesar de ser documentação, né, é algo bem maior do que simplesmente documentação, não é? Entendendo as responsabilizações e o prontuário de instalações elétricas, na live da semana passada, nós conversamos sobre os documentos obrigatórios, que está no item 10.2.4, a linha de A até G. E nesses documentos nós vimos o documento até a letra F, ficou faltando o G, né? Ficou faltando o G na letra F. E nós vimos, assim, eu espero que eu tenha passado para vocês,
que se a gente entende as responsabilidades e compreende o que é prontuário das instalações elétricas, aqueles documentos ali obrigatórios pedidos, naturalmente nós, responsáveis que somos, iríamos providenciá-lo, né? Então, esses documentos obrigatórios é muito mais uma orientação, né, das autoridades redatoras, né, das autoridades redatoras do texto, do que propriamente novidade, não é? Não é novidade, né? Procedimentos, né? Procedimentos, pede SPDA, a linha B, os documentos do SPDA, a C, EPI, EPC, ferramentais, né? Letra T, documentação dos trabalhadores, autorizados, qualificados, habilitados, capacitados, né? A letra E, resultados dos testes de isolações, essa isolação de EPI, EPC necessário, né? E, por último, o F, as certificações das áreas classificadas. Então nós vimos que, apesar de lá estar escrito, e ótimo que esteja, né, é muito mais uma orientação para nós, que estamos assustados, procurando saber como é que faz, como é que dá para fazer a adequação, do que realmente novidade, não é? Mas a linha G, a última linha de documentos obrigatórios, portanto é um documento obrigatório. A autoridade do trabalho, sim, para bater na sua porta e pedir esse documento, tá? É a linha G que nós vamos conversar hoje, é o assunto de hoje do nosso encontro, né? A linha G, eu vou ler textualmente o que está lá na NR 10. A linha G, relatório técnico das inspeções atualizadas, com recomendações, cronograma de adequações, contemplando as alíneas de A até F, aí em cima, os documentos obrigatórios anteriormente citados, né? E como que nós vimos que esses documentos obrigatórios, eles são importantes e direcionador de todo o trabalho da NR10? Você começa com o procedimento, só começou. Naturalmente, várias ações ou documentos decorrentes vão aparecer no meio do seu caminho, né? Vão aparecer no meio do seu caminho. E nós, né, estamos lá tomando conta da instalação, temos que dar conta. Não é? Então, quando fala relatório técnico das inspeções atualizadas, abrangendo a instalação toda com relação à sua adequação à NR10. Não é? Bem, eu falei que hoje eu ia falar do documento mais importante. E nós também estamos falando que nós estamos falando do relatório técnico de inspeções atualizadas, né? Então, não é spoiler, não é... Está desfeito o mistério, né? O relatório técnico de inspeções atualizadas é o documento mais importante da NR10. Mas por que é mais importante? Esse que é o assunto, né? Esse que é o assunto do nosso bate-papo, né? Vamos entender o que ele é, tá? Ótimo. Os documentos obrigatórios, 1023, esquemas unifilares, e todos os documentos que estão no item 1024 são documentos operacionais da NR10, são documentos voltados para as medidas de controle e sistemas preventivos. Não só essa documentação exigida, como todo o texto da NR10 está falando das medidas de controle e sistemas preventivos do item 10.1.1. Apenas um documento não está falando de medidas de controle e sistemas preventivos. Está falando do verbo implementar, né? O único documento dedicado ao verbo implementar, que está lá no item 10.1.1, está lá no item 10.1, implementar medidas de controle e sistemas preventivos. Então, o relatório técnico das inspeções atualizadas está falando do implementar, da ação, das nossas adequações. Como é que nós vamos nos adequar? Ali está o nicho do relatório técnico das inspeções atualizadas e é um único documento, é o único item em que os emissores do documento regulamentador, né, se deu aí a finese de nos orientar. Todos os demais são as medidas de controle e sistemas preventivos.
Isso. Relatório técnico de inspeções atualizadas é um documento gerencial da sua adequação. Gerencial. Quer dizer, é ali que você, dono da instalação, confessa para você mesmo e para as autoridades como está a sua instalação hoje. Por isso atualizado. Como está a instalação hoje? Com comentários. Opa, o que é que tá pegando? Por que é que tá, onde é que nós estamos bem? Onde é que nós estamos ruim? E nesse mesmo documento, porque é uma linha só, relatório técnico de inspeções atualizadas, com comentários e cronograma de adequação, e nesse mesmo documento, você elabora um cronograma de adequação. Quando é que cada um daqueles assuntos que você mesmo levantou, né, você vai tratar. Né? Os redatores lá da NR10 já... o objetivo está claro. Garantia de segurança e saúde. Eles sabem, nós sabemos, se não fiquemos sabendo, que não basta boa vontade. Né? É bom boa vontade, senão você não sai do lugar, mas não basta boa vontade. Né? Então você precisa implementar ações, mudar, alterar, colocar, equipar, mudar as coisas, alterar, né? Trazer recursos. Né? Então você precisa implementar medidas de controle de sistemas preventivos. Agora, veja só, no planeta Terra, quando você fala implementar, isso é ação. Isso é um projeto, é uma intenção. Não tem como você falar em implementar sem falar de duas dimensões que só encontram no relatório técnico das inspeções atualizadas. Quais são elas? Tempo, né? Tempo. E recursos no sentido amplo. Dinheiro, equipe, lucro cessante. Ora, se eu faço um cronograma identificando o que eu tenho que fazer, um relatório identificando como está, comentando como está e me comprometendo com o que fazer, eu não tenho como fazer esse cronograma a não ser para cumprir tabela, que nós já entendemos que não tem jeito de cumprir tabela em NR10, né? Mas você fazer um cronograma com responsabilidade, você tem que considerar isso tudo. Qual que é o tempo que eu vou gastar para essa adequação? Qual a equipe que vai fazer essa adequação? Preciso contratar alguém de fora, eu consigo interno? Eu preciso de projetos, né? Eu preciso de quem? Qual que é o custo disso? Temos recursos, né? Qual que é o recurso disponível de adequação? O que é que nós vamos cuidar do que, quando? Olha só, o que é que nós vamos cuidar do que, como e quando? Não é? Só o relatório técnico de inspeções atualizadas, só a linha G do item 1024 é que diz que toca nesse assunto. Você não faz nada sem planejamento. Né? Você não vai à padaria comprar pão. Né? Tô indo à padaria, tô precisando de quê? Olha lá, tô precisando de quê? Eu vou comprar um pão francês lá. Feito, traz a mussarela. Né? Isso tudo, não tem jeito de repente aparecer na padaria. Oi, tô aqui. Aí cheguei em casa com pão francês. Olha, você acredita? O pão francês veio. Não existe disso. Então, se nós precisamos implementar, aí nós já entramos no campo operacional. No campo operacional da NR10. Né? No campo operacional. Aí tem várias técnicas, né? Tem algumas perguntas que eu gosto, né? Aquele o que, por quê, onde, quem, como, qual o custo, né? É uma das técnicas, né? Se você responde a essas perguntas, você já está com um projeto, com uma intenção bastante delineada, e não ficou coisa para trás, né? Se você tem respostas do que, o porquê, onde, quem, como, qual o custo, né? Aí você consegue
emitir um relatório técnico de inspeções autorizadas, um cronograma de adequação, dentro de uma realidade de segurança e uma realidade dos tempos de adequação e dos recursos de adequação, não é? O que está precisando? Será que é uma medida de controle? Será que é uma análise de risco implementada? Será que é uma documentação? Será que é um procedimento? Será que é mudança da instalação? Será que é mudança das passagens de pedestre dentro da nossa fábrica? O quê? Mas por que isso? Porque isso a gente elimina tal e tal perigo. Olha só que maravilha. Eliminar perigo é tudo que a gente quer em NR10. Né? Se pudéssemos eliminar os perigos, a gente ia para casa tranquilo. Né? Ou essas medidas, né, você visa controlar tais e tais riscos, né? Controlar tais e tais riscos, minimizar tais e tais riscos, ou, né, diminuir as consequências em caso de acidente em tais e tais situações. Então, o que nós vamos fazer, o porquê que nós vamos fazer, né? Onde? Para a gente fazer isso, a gente precisa o quê? Atuar onde? É nos documentos, é um treinamento, se é um treinamento, é de quem que é o treinamento, onde é que vai ocorrer esse treinamento? Será que nós temos que ir lá na instalação? Nós temos que ir lá no equipamento? Nós temos que mudar o ar-condicionado ali daquela região, né? Então, o quê? Né? Quem é que vai fazer isso? A gente tem equipe capaz de fazer isso, ou disponível no tempo de fazer isso? A gente tem que contratar terceirizados? Será que a gente vai contratar terceirizados e com mão de obra local fazer uma equipe mista aí para trazer um novo entendimento para dentro da planta e ao mesmo tempo, né, treinar equipes internas, né? Já fiz muito disso. Muito disso. Fazer uma inspeção de SPDA, mas é o seguinte, você vai fazer, mas você vai treinar minha equipe, sem problema. Eu estou fazendo e ao mesmo tempo dando um curso online para eles de como é que faz, o que é importante, o que não é. Ótimo. Né? Como? O que a gente precisa para fazer isso? Essa ação, né? O que a gente precisa? Os meios necessários, recursos celular, interferências. Não existe instalação elétrica, não. Existe uma fábrica, existe uma indústria que tem instalação elétrica lá no meio. Mas não é só instalação elétrica. A gente vai lá e desliga esse alimentador para fazer isso. Mas espera aí, quando você desliga esse alimentador, o que perde de energia? Quais são os impactos dentro da fábrica? Então, a quem que nós temos que avisar? Quem que nós temos que combinar? Quem que nós temos que negociar? Vamos lá conversar, vamos ver os impactos, para ver qual que é o dia mais adequado, o horário mais possível. Né? Tudo isso está no como. Isso não cai do céu. Eu tenho que estar identificado o assunto, conhecendo o assunto, para negociar. Não é? O operacional da coisa é o como. E tem a última, né? Qual que é o custo, né? O custo no sentido amplo é dinheiro? É dinheiro, mas não é só dinheiro, né? É dinheiro. Tem que trazer equipamentos, tem que trazer mão de obra, tem um lucro cessante. Durante essa intervenção, durante essa mudança, durante essa adequação, nós vamos estar com tal parte da nossa instalação degradada ou inoperante. Qual que é o custo disso? Ora, se eu consigo responder isso, o que, o porquê, o onde, o como, o onde, o quem, o como e qual o custo, aí eu consigo fazer um cronograma dentro da realidade. Não é? Um cronograma dentro da realidade. E nós vamos fazer um cronograma. Nós que eu falo é nós, os donos da instalação, os trabalhadores da instalação, os responsáveis pela instalação, vão fazer um cronograma de adequação. Isto direto na NR10, é a autogestão, é o autocompromisso.
né? Não existe ninguém, não existe, o Ministério do Trabalho, o fiscal do trabalho, vai lá para ver o cronograma e ficar criticando. Vou te contar cenas, eu não vi, porque eu não vi, mas eu não vi porque eu não estava lá. Mas já relatadas, né? Relatadas de gente que sofreu isso. O Ministério do Trabalho, Inspetor do Trabalho, bate lá. Ah, tudo bem, NR10, tá acontecendo aí, tá trabalhando. Cadê o relatório técnico das inspeções atualizadas? Aí o cara tirou lá um relatório técnico das inspeções atualizadas, lá um documento, para o cronograma de adequação. Cadê? Ah, cronograma de adequação nós não temos. Não tem? Tá. Ele pegou o relatório, foi lá para o fim, não leu nada do relatório, foi lá para o fim, onde tem as ações de adequação, enumeração das ações. Aí chegou lá no capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 10 adequações aqui apontadas, tá? Eu volto daqui a 3 dias e quero ver o cronograma de adequações. E vai embora. E volta. E volta. 3 dias e volta. Cadê o cronograma de adequação? Então, a questão de fiscalização não é fiscalização da qualidade do que você está fazendo em NR10. Eles já estão garantidos, companheiro. Ele colocou no seu colo, você tem que garantir segurança e saúde. Todo mundo que vivo está, vivo permaneça. Então, a fiscalização do Ministério do Trabalho já está acontecendo. Dia sem acidente está funcionando. Não se sabe a quantas, mas está funcionando. Tá bom, né? Como diz aqui em Minas, tá bom. É tudo que as autoridades querem, não ter acidente, não ter morte, né? E se acontecer morte, aí a vaca chegou ao brejo, né? Acho que essa também é de Minas, né? Vaca e brejo, isso é coisa de Minas, né? Vaca, queijo, é coisa de Minas. A vaca chegou no brejo e empacou, né? Porque aí deu ruim. Deu ruim, eles vão vir, não vão vir sozinhos, né? Já vão vir as autoridades, né, da Polícia Judiciária, né, Polícia Civil, fazer lá, fazer as perícias, porque existe um forte indício de uma morte por não observância de quesito legal, né? Então aí a vaca chegou no brejo e deu ruim. Então é nosso interesse, donos da instalação, nosso interesse que estamos prestando serviço, de fazer o nosso melhor para a segurança de nossas instalações. Por quê? Porque as consequências são complicadas, né? Complicadas. Então, o relatório técnico das inspeções autorizadas é o único documento nessa vertente da organização das adequações. E é por isso que eu chamo ele de mais importante, porque é o seguinte, um relatório bem elaborado, chances muito boas, né, da gente ter um trabalho de adequação que siga no rumo de atacar agora os assuntos de maiores riscos agora. Maiores, isso está na mão de quem está elaborando o relatório técnico de inspeções atualizadas. Está na mão. Porque se quem emitiu displicentemente, emitiu sem entender isso, se ele se contentou a anotar inadequações, né? E quem comprou esse relatório e aceitou um relatório assim, aceitou um relatório equivocado, que é a coisa mais fácil que tem numa instalação, qualquer instalação, é apontar inadequações. Mas não é esse o nosso assunto. Não é esse. O nosso assunto é garantir segurança e saúde. Então nós temos que apontar no relatório, nós temos que apontar as inadequações mais significativas nas questões de segurança. Hoje. Porque a instalação como está hoje. Se alguém morrer na nossa instalação hoje, é nessa instalação que vai morrer. Mas espera aí, está ficando coisa para trás. Será visto oportunamente em outros relatórios. Por isso que o relatório técnico é atualizado. É atualizado. Reflete hoje a situação.
eis os principais riscos, eis as principais ações necessárias. Quer dizer, eu trabalhando nessas ações, já que elas significam o maior risco da minha instalação, ao trabalhar nas medidas de adequação, de conformação, o risco de repente da instalação que estava aqui foi para cá. Opa! Melhorou demais a conta. Se eu faço um relatório displicente, só me preocupando em inadequações, sem entender o peso daquela inadequação nas questões de segurança, corre-se o risco, corre-se o forte risco, né? A segurança está aqui, ó, o risco está aqui. Você trabalha, gasta, investe e o nível de risco caiu para cá, né? Isso é relatório técnico mal feito, equivocado, ou pegando só um aspecto da instalação. Eu já vi relatório técnico, né? Relatório técnico de uma pessoa bem conhecedora da NR10, dá para ver, fica claro. Muito conhecedora de diversas normas técnicas, domou uma palmatória, conhece mais norma técnica do que eu, né? Mas eu vi que o relatório dele se manteve nas questões de documentação. Não é que é preciso, não é que não é preciso as documentações, mas eu pergunto, do ponto de vista de segurança total da instalação, que se tiver um defunto, não, é um defunto, tá? Pouco importa se foi na recepção, se foi na produção, se foi na manutenção, ou se foi atropelado por um carro lá dentro. É um defunto. Né? É um defunto. Então eu me pergunto, será que esse relatório realmente está cercando os principais assuntos de segurança? Eu acho difícil. Eu acho difícil. Mesmo porque documento não evita a morte de ninguém, é suporte para que a morte não venha ocorrer. Morte acontece em campo, em instalações, em fazeres humanos, em funcionamento de máquinas, em peças rodando, né? Em arcos elétricos, em energia exposta. Em campo acontece acidente. Então, se a gente quer minimizar acidente, nosso relatório não pode faltar, né? Ir para campo. Sem dúvida. Né? Senão você não consegue localizar aqueles 30%, né? Se a gente conseguisse medir, né? A história do Pareto, né? Gráfico de Pareto, né? Aqueles 30% de bandidos que causam 70% dos nossos riscos, né? A gente tem que trabalhar nesses. E os outros 70% que são inadequações de menores consequências, não é o momento agora, não. Não é o momento agora, não. Sob pena da gente deixar passar inadvertidamente, né, assuntos de maiores segurança, né? Agradeço a presença de muitos aqui. Estou vendo a Rose aqui, Zé Eudes aqui, o Denil, muito obrigado pela presença, né? Muito obrigado pela presença. Nós estamos conversando sobre o relatório, sobre o documento mais importante da NR10. É um documento obrigatório que está lá na linha G do item 10.2.4 da NR10, que chama-se Relatório Técnico das Inspeções Atualizadas, com comentários e cronograma de adequação, né? Então eu estou chamando a atenção que esse é o único documento gerencial de como é que você vai fazer a sua instalação, as suas adequações, né? E por favor, que lá estejam os itens de maior significado na sua segurança. Imagina um relatório técnico de inspeções atualizadas mal elaborado, ou equivocadamente elaborado. Ou que a pessoa visitou um pedaço da instalação, já viu um monte de adequação, falou para si mesmo, essa lista já tem coisa por demais, e na certa terá, e ele fecha o relatório ali, né? Aí se o cliente perguntar para ele, estes são os principais problemas de segurança, porque segurança é o único objetivo da NR10, se você conseguir responder, eu vou aceitar seu relatório.
Senão, eu não vou aceitar, não. Por favor, vou fazer o seu trabalho que eu contratei. Eu falei para você fazer o relatório técnico de inspeções autorizadas. Quer dizer, existe aí uma desinformação ou uma insensibilidade que tem de quem está fazendo e também de quem está aceitando, não é? E também de quem está aceitando. Então, vamos lá. Você sai para o mercado, quer comprar um carro. Você vai comprar o carro que o cara te vendeu ou o carro que você quer? Você vai fazer perguntas ou não vai fazer? Você vai dar uma estudada ainda nos carros disponíveis, o que é que você quer, o que é um relatório técnico, né? O que é isso que eu estou comprando? Né? O que é isso que eu estou comprando? Com certeza, né? Por favor. Então, esse assunto é líquido e certo. O inspetor do trabalho chega e pede o quê? Relatório técnico de inspeções atualizadas. Para ele ver se está bem feito o relatório, para ele ver se está bonitinho o relatório, se tem erro de português, nada disso. Cronograma de adequação, QD, tal data. Esse item aqui já venceu, nós estamos na data tal e está aqui no cronograma tal. Vocês fizeram? Deixa eu ver. Aí sim, né? Aí sim, coloca os maus alunos para estudar a lição que foi dada, né? E aí a gente sai fazendo o dever que nos cabe, né? Né? Isso. Vai ter, como é que chama isso? Tinha lá no grupo, como é que chamava? As provas orais, esqueci o nome, né? Tabuada do 7, né? Vai ter de tal dia. Você tinha que ficar com medo da tabuada do 7, não é isso? Afluência do Rio Amazonas. Eu decorei essa afluência do Rio Amazonas. Né? Então, um relatório bem feito, né, é um relatório certeiro, vamos dizer, o que é isso, né? É aquele que diz com segurança os grandes bandidos de segurança e o que nós vamos fazer hoje. Quais as ações que, uma vez implementadas hoje, diminuirão o meu risco da instalação, né? Isso quer dizer aumentar a segurança, né? Cuidar da segurança. Depois dessas adequações que eu estou enumerando no meu relatório, com certeza, a instalação estará mais segura. Isso é um relatório bem certeiro. Um cronograma realista, com datas e recursos factíveis, né? Imagina só um relatório, um relatório feito, né, na barrigada, vamos chamar assim, uma das adequações. Adequar a instalação elétrica às normas técnicas. Tá errado? Não, tá lá no item 10.1.2. Mas espera aí, poxa, isso ajuda o relatório? Isso ajuda o cliente a traçar ações? Né? Tá geral demais, né? Geral demais. Aí as normas técnicas é um calhamaço desse tamanho. O que é isso? Estudar cada uma para ver se está certo ou se está errado. Aquele cabo naquele quadro. Oh, senhores, se isso for assunto de segurança, tudo bem. Se isso não for, o relatório está mal feito, né? Eu já contei aqui numa live, né? Eu recebi um telefone, não, eu recebi um e-mail pedindo orçamento de NR10. Falei, você está pedindo, aqui está ok, esse item está ok, esse aqui você está pedindo, esse aqui não tem jeito de fornecer, porque disso. Aí ele mandou um e-mail respondendo ao meu e-mail, aí eu mandei um e-mail respondendo a resposta dele, daí a pouco ele me ligou. Alexandre, aí nós conversamos longamente, né, sobre questão de NR10 e conceitos, né, que faltava a ele. E lá pelas tantas ele falou assim, Alexandre, te fala, eu falei, e eu falando para ele, você precisa do relatório técnico de inspeções atualizadas, poxa. Esse é o início e é o orientador, né, e o orientador. Se eu for fazer em campo alguma coisa de NR10, se tem um relatório técnico, aí já existem objetivos de engenharia delineados. Ok. Se não tem objetivos de engenharia, é o relatório técnico de inspeções autorizadas. Então não há nada por fazer se não tiver um relatório técnico. É o próprio relatório técnico. Aí uma hora ele não aguentou, deixa eu te falar, deixa eu confessar uma coisa para você. Eu já fiz o relatório, já comprei o relatório, está aqui do meu lado, está aqui em cima da mesa. Eu olho para ele e eu pergunto assim, o que eu faço? O que eu faço? Então é um relatório feito, né,
para fazer. Objetivo da NR10, fazer os documentos obrigatórios, de forma nenhuma. Garantir segurança e saúde, através de medidas de controle de sistemas preventivos. E vai aqui algumas das medidas de controle está lá. Porque o NR10 são medidas mínimas. Não é isso? Se você tem um assunto que traz risco ao seu trabalhador, que não está enumerado na NR10, e na certa tem vários assuntos que não estão. O que você tem que fazer é entender na NR10, cuidar daqueles riscos que lá estão na sua planta. Não é? Não teve um caso, não tem muito tempo. A pessoa fala, eu já fiz isso, e eu conheço a planta de várias visitas por vários anos, né? Diria até décadas. E realmente muitas coisas feitas lá mudando, percebia. Olha a NR10 aqui, ó, jogando aqui algumas consequências aqui. Ó, essa aqui tá mudando, antes era assim, agora é assado, né? E aí eu fui chamado lá e explicou o que eu faço agora. Eu falei, você fez o relatório? Fiz. Há 3 anos atrás, eu fiz o relatório. Cadê o relatório? Aí ele levantou, porque eu falei com ele, você precisa fazer o relatório, não para ter essas perguntas que você está fazendo, é para ter essas respostas. Você fez o relatório? Fiz. Então eu peguei o relatório. Foi um relatório que quem fez não vendeu a importância disso. O cliente olhou lá, preciso fazer o relatório, documento obrigatório, preciso fazer o relatório. Você fazer a tal quanto quer, vem cá fazer o relatório. Eis o relatório ele arquivou. Então quem fez não soube enfocar, sensibilizar o cliente para a preciosidade do documento. E por favor, sensibilize-o da preciosidade do documento e faça um documento precioso. O que é um documento precioso? Um documento que abrange os reais problemas de segurança agora na sua instalação. Agora na sua instalação. Em outros momentos, outros relatórios vão cuidar. Não é? Então, só do cara falar assim, tá ali arquivado e não ter essa importância, né? Ele foi um documento elaborado sem o asseio ou o entendimento ou a visualização da importância do objetivo da NR10, né? Se imagina só se fosse um documento obrigatório, tá? Para ter o documento. Vamos lá. Momento 1. Você tem uma instalação, a instalação está produzindo, existem trabalhadores, existem ações fabris lá, movimentação de carga, insumos chegando, xerifado, trânsito de matéria-prima, máquinas funcionando, trabalhadores funcionando, manutenção funcionando, a ABROS, aqui pifou, vai lá, o reparador repara, limpeza, sinalização, você tem isso, tá? Imagina você tem essa instalação. Aí você pega e fala assim, não, tem que emitir um relatório técnico de inspeções autorizadas. Aí você fala, quem me vende aí, você vende, quanto que é? Fala, toma aqui os dinheiros, me dá o relatório técnico. Aí você pega esse relatório e arquiva no prontuário de instalações elétricas. Te pergunto, o que mudou de segurança depois de fazer o relatório técnico e arquivar? Olha, não precisa fazer inspeção, não. Mudou nada. Então, os documentos obrigatórios, não é porque obrigatórios têm que estar lá. É obrigatórios porque eles são fundamentais na estratégia, no meio de você implementar as medidas de controle e sistemas preventivos. Estou falando esquisito? Não é? Então, se você produzir um documento que não te traz maior segurança, que apenas te traz perturbações, mais um documento para gerar, mais um papel para circular, tem um equívoco aí. Tá ok? Refaz aí as suas ideias, né? Vamos respirar fundo, muita calma nessa hora, né? Já, o que mais tem é esses equívocos assim em relatório. Teve um que ligou, eu chamo a síndrome do menino levado arrependido. Ele ligou e queria o SPDA.
estava preocupado com o NR10. SPDA é uma firma grande, né? Instalação física grande, que a SPDA é físico da instalação, né? Nós temos que instalar um circuito elétrico, captação, tecido, ferramenta, né? Uma firma grande, dimensões grandes e também de idade já avançada. Eu quero fazer. O problema é que você fez o relatório técnico. Não, eu quero primeiro fazer o SPDA, para depois fazer o relatório técnico. Ele leu lá que o relatório técnico, uma das coisas que ele tem que inspecionar é o SPDA. Ele, menino levado, que fez trapaça, não foi obediente com a mamãe dele, fez bagunça no SPDA, né? Sabe que tá deixado para lá. Aí para ficar bonitinho na foto, né? Vou esconder a camisa rota ali atrás da titia, né? Para ficar bonitinho na foto da família, né? Não é isso que o SPDA é caro. SPDA é cobre, material caro, né? Se esse é o assunto primeiro de segurança dele, é isso mesmo que tem que fazer. Agora, se ele tem uma média tensão ao alcance da mão, ali onde que tem trânsito de pessoas, não há de se cuidar de SPDA antes de ver isso. Está fazendo projeto de SPDA, está fazendo esse corte, planta, lista de material, orçamento, e morre alguém lá porque tem uma média tensão exposta ao alcance da mão. Tem um caso, pessoal, vou começar pelo impedimento de reenergização. Eu levantei a mão, uma reunião grande, rapaz. Tinha umas 5, 6 fornecedores. 5 ou 6 fornecedores, firma muito grande. 5 ou 6 fornecedores. Não tinha fornecedor com um representante, 2 representantes, alguma com 3 representantes. Tá lá a equipe de compras, né, não sei o que, com não sei quantas pessoas. Impedimento de reenergização. Mais de 3.000 seccionadores, disjuntores de idades diversas. E impedimento de reenergização? É um mecanismo. Eu, eletricista, em determinado momento, vou abrir esse circuito. E eu abri esse circuito e eu prendo, mecânico, um cadeado. Só eu tenho a chave desse cadeado. E esse cadeado impede que ali seja religado. Esse é um impedimento de reenergização. Se só eu tenho a chave do cadeado, eu sei que somente eu vou energizar o circuito, a não ser assunto de sabotagem, né, de malfeitor, aí não tem como você dibrar isso com um procedimento operacional, né? Chama o polícia, vai rezando, por favor, não tem contraindicação, as rezas, e se acontecer isso, chama a polícia, né? Então isso é impedimento de organização, uma etapa do procedimento de desenergização que existe na NR10. Esse é o princípio, é uma etapa, porque são vários assuntos. Um trabalho de relojoeiro, cara. Relojoeiro, porque esse disjuntor é assim, sabe? Da década de 80, e aí? Como é que vai ser aqui o mecanismo? A gente vai fazer algum empreendedor de negócio? Relojoeiro, tem que chamar artista lá. Um por um. É este o assunto primeiro de segurança? Sim, faça isso. Duvido que o seja. Duvido que o seja. Eu levantei, vocês fizeram um relatório. Não, nós decidimos, vamos começar por aqui. Eu não levantei porque eu lá estava. Né? Lá fico, né? Com essa cara de pastel. Voltei a afirmar, gente, esquece isso aqui não... Isso aqui são pessoas totalmente equivocadas, um objetivo totalmente insano, impossível de orçar. Porque se você tem um relatório e de repente o impedimento de reenergização, torna-se vital ou é importante a estratégia dentro da segurança em tais painéis. Ótimo. Nesse momento são esses painéis. Aí é possível. E a gente trabalha. E os outros? São importantes? Apareceu no relatório? A gente faz quando necessário. Não é? Percebe como que é importante a questão do relatório? Técnicas de expressões atualizadas? Estou sendo convincente ou não? No online no online é mais difícil, né? Em sala de aula eu fico sempre vendo a cara dos alunos, né?
E a cara dos alunos, fisionomia responde muitas perguntas, né? Muitas perguntas. Mas aqui, infelizmente, eu não tenho essa liberdade, né? Eu espero, aqui eu estou fazendo o meu melhor. Eu espero estar sendo colaboradores aí para vocês ampliarem as suas ideias aí com relação à NR10, né? E essas reflexões aqui, essa nossa conversa, nos alerta. Uma coisa que é líquida e certa e patente. NR10 não é cumprimento de itens, tá? Não é cumprimento de itens, não é? É uma estratégia, uma gestão, uma melhoria constante nas questões de segurança. Então, a primeira pergunta, quais são as questões de segurança? Agora, por favor, quais são? E aí é onde nós vamos trabalhar, né? É onde nós vamos trabalhar. Eu tô cheio de exame médico aqui, tem muito tempo que eu não vou lá ao médico, né, clínico geral de acompanhamento aí com a crise aí, com corona, né? Mas agora eu marquei, tô cheio de exame. Vou levar para ele. O que é que ele vai fazer, o médico? Vai pegar os meus exames, conversar comigo, o que é, tá sentindo dores, alguma dor, algum mal-estar, como é que está sendo o seu sono, como é que está a sua urina, né, etc, etc, etc. E vai pegar os exames e vai ler, né? O que é os exames? É um relatório técnico, inspeções atualizadas, não é isso? E a partir dali eu vou montar uma estratégia. Estratégia para eu viver eternamente? Não. Para eu viver com saúde, não é isso? Né? Para eu viver com saúde, né? Relatório técnico de inspeções atualizadas bem feito, adequações ordenadas segundo os riscos, ok? Recursos previamente garantidos. Né? Então eu tenho uma noção do tamanho dessa adequação, né? Datas factíveis dentro de realidade total da situação. Né? Ótimo. Mais tarde, novos relatórios para novas adequações. Eu recebi uma pergunta muito pertinente do meu amigo Pedro Akira, né, que fez uma pergunta. Quais são as datas? O que é que essas coisas de documento, de quanto em quanto tempo eu tenho que revisar? Né? De quanto em quanto tempo eu tenho que revisar? São vários documentos. Alguns estão explícitos em normas técnicas. Por exemplo, você mesmo, Pedro, né, que conhece tão bem a SPDA, sabe muito bem de quanto em quanto tempo tem que fazer a inspeção, tem que fazer as manutenções. Então, muitas coisas estão em normas técnicas. Outras, por exemplo, teste de isolação, né, a NR10 fala assim, conforme norma técnica, conforme a recomendação do fabricante, ou na sua ausência, pelo menos anualmente. Então, a NR10, ela expõe um prazo máximo. No caso do relatório técnico de inspeções atualizadas, não. É segundo o seu critério. Tá? Segundo o seu critério, dono da instalação. Então, é claro, você faz um relatório técnico a partir de uma mudança de cenário significativa, seja porque você já instalou muito das adequações, seja porque teve mudanças no seu campo, né? Desde que esteja mudança no seu campo, entrou nova linha de produção, chegou um maquinário novo, né? Mudamos a alimentação, a gente recebia em 13, agora não estão recebendo em mais elevada tensão, a entrada mudou de energia, agora temos transformador. Quer dizer, é um critério interno que a NR10 não vai exigir mais além do que está escrito no 10.1, de forma a garantir segurança e saúde, tá? Então a autorresponsabilização, né, ela é o tempo todo na NR10, né? O tempo todo na NR10. Eu gosto de dizer e digo, que é o maior programa de profissionalização que existe é a NR10. Profissionalização do país. Porque você que está na planta e está entendendo, porque se você fala assim, mais um papel para cumprir, aí você está voando na maionese. Né? Está voando na maionese. Pode continuar assim, mas reze para não ter mortes na sua instalação, tá?
Porque se tiver morte, você vai ver que, apesar de estar parecendo estar assim, a coisa está muito diferente, né? Então, se você está na instalação e está entendendo como é que as coisas estão funcionando, você não quer gente mais ou menos trabalhando perto de você. Não quer. Você não quer contratar qualquer um. Você não quer contratar o mais barato. Você vai querer pesquisar, saber, né, quem é e o porquê, quais são os procedimentos. Já quais são os procedimentos? Eu já vi pedido de orçamento assim: apresente os documentos de trabalho em altura. Quais são os documentos? Né? Eu já fiz isso. Eu já fiz uma proposta, é SPDA, e a SPDA a gente tem que trabalhar do lado do prédio. Então trabalha em altura. O instalador vai ficar de pendurado no edifício, né, para instalar o sistema de descida na lateral do prédio. Apresentei minha proposta, apresentei o meu procedimento de trabalho em altura. É esse o procedimento de trabalho em altura. Se você aceitar, tudo bem. Se você quiser um procedimento com menos riscos, existe. Mas não nesse preço que eu coloquei. Aí eu tenho que rever meu preço, né? E quem estava aceitando lá era muito ingênuo de NR10, muito desconhecedor. E quando ouviu isso, falou assim: não, eu quero que seja com segurança. Com segurança. Eu sei, nós estamos discutindo o nível. Pensei, né? Nós estamos discutindo o nível de segurança que nós vamos aceitar. O nível de segurança que nós vamos aceitar. Porque sempre existe um nível de segurança, né? Existe um nível de segurança. Aceito, né, solidariamente, por quem está contratando e por quem está contratado. O Pedro está falando aqui, né? Geralmente os clientes são presos às datas de validade dos documentos. É verdade, né? Se na falta de algo maior, é isso mesmo, né, Pedro? Agora, se a pessoa entender que o assunto é segurança e quem é o responsável é ele, dono da firma, né? É claro que um valor mais alto se levanta, não é? Um valor mais alto se levanta. E nada impede ele de repetir o relatório em tempos mais curtos, tá, Pedro? Agora, com relação ao relatório técnico das inspeções atualizadas, não existe nenhuma referência de tempo em tempo, tá? Na NR10. Fica realmente a critério do dono da instalação, né? De forma a garantir segurança e saúde, nós estamos bem na fita, né? Nós estamos bem na fita, ok? Estamos encerrando o nosso encontro hoje, né? Ainda temos mais alguns minutos, né? Lucas, está acompanhando aí? Ah, tá. Alguma pergunta? Deixa eu saber aqui da minha produção, que aparece que para mim aparece muito rápido e eu fico perdido. Não, tudo certo aqui. Tudo certo? Ah, ok? Bem, é isso que eu preparei para hoje, né? Casos de campo, né? Casos de campo a gente tem muitos. E muitos assim, são casos motivados por isso. O cara tá lá na indústria, tá lá tocando as responsabilidades deles, as responsabilidades vão aparecendo, né? Vão aparecendo, vão exigindo, e é isso que chega, o cara tem que dar uma tal de NR10, né? Nossa senhora, mais um problema. Eu fiz uma palestra na universidade semana passada aí, e até um professor de lá perguntou assim, em determinado momento, falou assim: qual que é a dificuldade? Qual que é a dificuldade de seguir a NR10, né? O que segura nas nossas mãos, né? Ou o que é pra gente mais difícil, né? Eu falei assim: ótima pergunta. Cultura. Então a gente tem uma ideia consciente, inconsciente, eu não sei, eu sou psicológico, não sou psicólogo, né? Mas que morreu porque tinha que morrer, deu azar, né? E eu apresentei nessa palestra o caso de um acidente,
onde um eletricista morreu, né? Veja só, senhores, o eletricista sai para o trabalho dele, ele vai encontrar lá nada de novo. Nada de novo. Instalações elétricas foram instaladas por alguém que conhece a eletricidade, usou materiais conhecidos, as fábricas, fornecedores, nós temos a rodo. A instalação foi feita dentro de um conhecimento, ele vai dar lá, ligar o consumidor que tinha perdido energia durante uma tempestade, e ele morre. E isso não choca a gente. Uma coisa, ele foi para a guerra, foi defender o país lá nas terras estrangeiras e infelizmente foi morto. Porque do outro lado tinha um inimigo querendo matar ele, ardiloso, cheio de armas e de meios e de traquitana para enganar o cidadão. Conseguiu, matou ele. Esse é um herói, né? A gente traz o corpo aqui e faz um memorial para ele. Ok. Agora, o cara morrer dentro de uma coisa conhecida, de uma ciência conhecida, uma instalação que a gente faz, sem nenhuma novidade de material, a física não mudou, né? Os átomos continuam os átomos, né? Os comportamentos materiais frente a campo elétrico, campo magnético, continuam os mesmos. O cara sai e não consegue voltar para casa e a gente acha isso natural, ou deu azar, né? E é interessante que nessa reportagem que eu mostrei, eu usei o texto que saiu que foi publicado, né, em sites, lá estava escrita a seguinte frase. Eu ri, mas é porque não tem nada de engraçado, né? Estou falando da morte de um trabalhador, né? Mas em determinado momento está lá escrito que o poste se quebrou. Vou analisar. Vamos fazer uma análise de língua portuguesa. O poste é o sujeito e o verbo é quebrar. E o sujeito é quem faz a ação. Então o poste se quebrou. Ora, o poste é inanimado. O poste não faz nada não. O poste está lá e vai reagir conhecidamente aos esforços que nós submetermos o poste. Então não foi o poste que se quebrou, pelo amor de Deus, né? O poste foi sujeito a esforços que ele não tinha condição de suportar e naturalmente quebrou. Então não é o poste que quebrou, né? O poste foi exigido além da sua capacidade e quebrou como era possível de se prever fazendo a inspeção. Porque quando fala que o poste se quebrou, tem uma desresponsabilização. Quem é o culpado? O poste. Leva ele para o tribunal, né? Já teve um momento na história que tinha animais que iam ser processados, né? Levava o júri lá, o juiz julgava o animal, né? Já existiu isso. A gente precisa passar por isso para abandonar isso. Entender que as questões de responsabilidades são para quem tem, ou deveria ter, né, cabeça, pensamento, né, e condições de fazer o bem feito. Não é isso? Não é? Bem, nós vamos ficando por aqui, né, 20 horas e 29 minutos. Uma grande alegria estar aqui, né, conversando com vocês. Quarta-feira, 19h30, pontualmente, né, tenho conseguido ser pontual, eu me esforço para isso, né? Estaremos aqui novamente falando de NR10.